Dando continuidade aqui aos nossos estudos, amados e amadas em Cristo, nossos amigos, nos acompanhem nos outros vídeos, mais alguns vamos ter ainda para concluir esse assunto sobre dízimos e ofertas. E aqui vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Nós estamos fazendo esses estudos de forma salteada por dentro da Bíblia, até porque a Bíblia não se encontra de ordem cronológica e nossos estudos também não estão em ordem cronológica nem pela ordem dos textos a qual nós estamos lendo. São textos e contextos em cima dos assuntos que nós estamos aqui trazendo para vocês e para nós, no sentido dos nossos humildes conhecimentos que temos pela graça de Deus. Versículo 23, mas você pode ver todo o capítulo 23 de Mateus, que fala sobre Jesus censura os escribas e fariseus. Pois bem, no versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amados, nós estamos aqui já há alguns dias falando sobre esse assunto que é tão delicado de uma certa forma para aqueles que trazem consigo esta lei ainda para dentro da igreja. A igreja de Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. Jesus é a videira verdadeira, que nós somos galhos enxertados nessa videira verdadeira, a qual é limpa para que produza frutos de amor, retidão, justiça, paz, longanimidade, paciência, perseverança, entendimento, compaixão, misericórdia. Todas essas questões do bom fruto que produz quem está em Cristo. E é limpo para que produza mais. Nós estamos unindo essa palavra que foi anunciada. Você está em Cristo enxertado? Estando em Cristo enxertado é limpo. Se não produz esses frutos, diz Jesus que esse galho é cortado e lançado ao fogo para queimado, porque serve somente para ser queimado. Entenda isto, meu amado, minha amada. Estando em Cristo, nova criatura é. Estando na videira, tu estás na igreja, que Cristo é a cabeça dessa igreja. Então nós temos a mente de Cristo, vivemos em Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo que vive em nós. As coisas velhas já passaram. Então isso aqui é mais somente uma referência para os escribas que traziam consigo tão contundente da questão da lei, mas esquecendo das questões principais. E Jesus fala para eles: então vocês querem fazer isso, façam, mas não esqueçam essas, que são as prioridades, que também está na lei. Em Deuteronômio capítulo 26, que já nós lemos lá atrás nos outros vídeos, no versículo 12, fala de uma oração daquele que recebe, daquele que dá, daquele que oferta o dízimo, e também não esquecendo da viúva, do órfão e do estrangeiro. Aquele que recebia, que ministrava, que era o levita, recebia essa porcentagem das outras tribos e 10% dava para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Você faz isso? Muitas vezes não. Mas, para que você compreenda e entenda, meu amado, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, está bem revelado ali, se você não leu, sobre a questão do véu, que nós já estudamos também lá atrás, que foi tirado já do coração, e Jesus aboliu a velha aliança, ou o Antigo Testamento, porque nele se cumpriu. Ele veio para cumprir e cumpriu. Depois, na morte de cruz, Mateus 27, 51 e 52, está consumado. O véu do templo se rasga de cima a baixo, espiritualmente falando. Rasgou realmente matéria, mas espiritualmente falando hoje, para te dar livre acesso, para que não fique sob um jugo de homem. Em Lucas 10, versículo 25 a seguir, fala sobre a parábola do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, e vendo o homem atirado, passou de largo. Quem é que chegou para ajudá-lo? O samaritano, aquele que era rejeitado, aquele que era oprimido, aquele que era considerado um adversário, um inimigo dos judeus, um opositor. Ele teve compaixão. Esse chegou e disse: esse meu próximo, que ele está mais perto, eu vou ajudá-lo, vou estender a mão. Mostrou para o levita e para o sacerdote. Jesus fala essa parábola para mostrar para os fariseus e para os doutores da lei como é que se deve fazer na questão.
E relacionado a essa 10ª parte, que seria o dízimo, que ainda alguns lutam em cima disso para manter as suas necessidades demasiadamente gananciosas, nós podemos dar muito mais que 10%. Além da questão financeira, com amor e sinceridade, aquele que pede e aquele que dá com amor e sinceridade, ele não precisa ficar rotulado em cima de uma percentagem de 10%. Ele pode dar muito mais se não for oprimido, se não for ameaçado, e se não mentirem para ele. Nós estamos fora desse jugo, não existe mais isso. E onde tu estás, na congregação que tu pertence, no local que tu frequenta, que tu ali tu está, tu pertence, então ajude, contribua com amor e faça mais além do que esses 10%, faça muito mais. Você pode fazer muito mais do que esse dízimo que colocam na tua mente, no teu coração, e você acha que deve cumprir isso. Não cumpra isso dessa forma, por obrigação. Cumpra as questões por amor e justiça e retidão, com sinceridade. Então, além de que tu possa ajudar mais do que os 10%, esqueça isso. Faça com amor e retidão, ajude mais onde tu estás, além dos bons frutos do Espírito que te acompanham, que tu está enxertado na videira verdadeira, que Cristo é esta igreja, não um edifício, não um local que tu estás, não um edifício. Tem pessoas boas de coração sincero ali, mas eu digo que Gálatas 5, 21, 22 diz que os frutos do Espírito acompanham aquele onde tu estás, que tu estás, tu recebeu, e agora os frutos do Espírito te acompanham. Então tu vai ser longânimo, tu vai ter misericórdia, vai ter compaixão, vai ter amor, vai andar em justiça, vai ter fé, vai dar esperança, vai ajudar o cansado, o oprimido, vai orar, vai dar um abraço, vai dar um cesto básico e vai ajudar na congregação que tu está, além do 10%. Esquece 10%, tu vai dar muito mais do que isso. E se der menos, não te importa, tu está dando com amor e sinceridade aquilo que tu estás fazendo. E multiplicando isso em relações de pessoas para pessoas, em amor, em caridade, honestidade, e na sociedade, tu sendo sim sal e luz, tu vai dar e contribuir com muito mais do que esse questões de 10%. Tu vai produzir muito mais. Lembre-se que mais ou menos 35 milagres que Jesus fez quando o homem em Deus estava encarnado, o Verbo se fez carne, Jesus, e muitos dos milagres que ele fez foi dentro de sinagogas, onde os fariseus estavam, os doutores da lei. Muitas das vezes era um sábado que eles tinham esse momento de estar na sinagoga, ali, e Jesus fazia milagres. Um destes é em João 5, que está onde cura um paralítico. João 9, ele cura um cego de nascença. Ele expulsa um demônio de uma pessoa, isso está em Lucas 4, 33. Ele cura um leproso e pede para que ele não conte para ninguém, é Lucas 5, 12. E assim ele vai ministrando, vai fazendo o trabalho a qual Deus tinha colocado na sua vida, na sua existência, enquanto ele estava ensinando a todos aqueles que estavam perto, e nós hoje que estamos aqui ouvindo ou estudando ou lendo a palavra do Senhor referente a isto. Lucas 6, ele cura um aleijado, e é dentro de uma sinagoga, e é um sábado. Ele expulsa um demônio que tinha um demônio, uma pessoa que era muda. Quando ele expulsa esse demônio, aquele mudo começa a falar, e é na presença dos fariseus. E esses fariseus começam a perseguir Cristo por causa desses milagres que ele fazia. Ele quebrava o protocolo porque ele fazia sábado, não se importava, porque ele era o Senhor de sábado, de segunda, de sábado, de domingo, de segunda, de terça, de quarta e quinta e de sexta. Ele é o Senhor de todos os dias. Não tem habituação ou referência a dízimo e nem a questão de dias. O Senhor é sempre Senhor de todos os dias. E nós podemos dar muito mais do que isso, seguindo os passos de Cristo no caminho que Ele ensinou para que nós possamos andar. Curou uma sacerdote de 18 anos também, era um sábado, era dentro da sinagoga, Lucas 13. Curou um homem com as pernas de um braço inchado dentro de uma casa dos principais fariseus, está registrado em Lucas 14. E esses milagres vão acontecendo nos passos de Cristo, por onde ele passava. Amados, entenda isto. Dentro da casa de um fariseu, que ele foi convidado para jantar, Lucas 7, 36 está registrado. Ele entra na casa do fariseu, que foi convidado para estar ali,
e vem uma pecadora, segundo o olhar dos homens, e pecadores todos nós somos, chega e unge os pés de Cristo e ali chora e seca seus cabelos, seca os pés com seus cabelos, e ali o fariseu, na sua mente, falando consigo mesmo, julgando aquele ato. Se ele fosse realmente o Messias, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e que aqui não podia estar nem fazendo isso conforme está fazendo. E Jesus, lendo seus pensamentos maus, disse: eu entrei em tua casa, tu não me ofereceu um copo d'água. Eu entrei dentro da tua casa, tu não lavou os meus pés, que era apto o judeu fazer isso, lavar os pés do outro para quando entrasse, um copo d'água. Não me deu um abraço. No entanto, essa mulher, ela veio, lava meus pés com suas lágrimas e unge-me com um óleo e seca os meus pés com os seus cabelos. Toda essa reverência, que tu não fizesse nada disso. Então os fariseus são muito por fora, aparência, e com o coração amargurado e fétido. Jesus censurou vários deles, debateu muitas vezes com eles, os doutores da lei. Mosaico. Nós estamos em Cristo, no tempo da graça. Que Deus te abençoe, te dê discernimento, que tu seja fiel e sincero com a tua família, na tua casa, e se tu um lugar que tu frequenta, uma congregação, dê mais do que esse 10%. Você pode dar muito mais com amor e sinceridade, sem por obrigação ou por ameaça. Tu estás livre em Cristo. Deus te abençoe. Entenda isto. Amém.